Oi, minhas amigas, vim aqui fazer esse vídeo respondendo a muitas perguntas de vocês sobre o que aconteceu comigo nos últimos meses, né? Sobre as minhas duas gravidezes, uma bem pertinho da outra. Muita gente perguntou pra mim, Laura, eu tô meio perdida, não sei se você está grávida da primeira vez ou segunda vez, o que houve. Então, nesse vídeo, eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu comigo em ordem cronológica e também vou explicar o que eu aprendi, né, de tudo isso. Então, algum tempo atrás, eu e o Matheus fizemos um vídeo anunciando a nossa sexta gravidez. Vai aparecer algum botão aqui em algum canto. Se você quiser vê-la, a gente responde algumas perguntas de vocês que eu recebi no Instagram. Nós estávamos muito felizes mesmo, a gente já queria bastante essa sexta gestação. Muita gente perguntou por que sexta, né? Já que a gente tinha na época 4 filhos. 4 filhos, né? É isso. É porque a gente tinha pedido, eu pedi um bebê antes do Chico, né? Aqui meu quarto filho. E no caso, aquela era a minha sexta gestação, né? Então estávamos muito felizes, estava indo tudo bem com a gestação. Eu tive, na verdade, Covid no início da gestação. Fiquei muito debilitada depois, muito cansada. Foi o que me motivou a procurar uma médica que trabalha com questões integrativas e descobri que as minhas vitaminas estavam todas lá embaixo. Isso foi bem no inicinho, eu comecei a tomar as vitaminas, a suplementar, a ter hábitos mais saudáveis, né? E aí foi quando, lá por 16 semanas e 6 dias, estava indo tudo bem, eu estava fazendo pilates, me exercitando, não tinha nenhum sangramento, nenhuma cólica, nenhum mal-estar, nada. Eu fui na ultrassom, marquei para ver o sexo do bebê, estava muito ansiosa, já tinha começado meu pré-natal, tinha feito todos os exames de rotina do primeiro trimestre, estava tudo bem mesmo. E aí a gente foi para fazer, né, a ultrassom. Eu lembro que eu tinha até falado para a moça do bolo do chá revelação que era para ela fazer o bolo, que eu saindo da ultrassom ia falar para ela qual o sexo, para ela fazer só o recheio. E aí, quando eu entrei na ultrassom, até a médica ultrassonografista, que é minha conhecida, né? Quando ela colocou assim na barriga, né? Eu já tava com quase 17 semanas. Ela falou assim, então, o bebê não tá mexendo muito. Aí eu falei assim pra ela, às vezes acontece, né? O bebê não mexer muito. Daí ela falou assim, não, mas o coraçãozinho parou de bater. Aí eu pensei assim, né? Não acredito. Na verdade, meu chão se abriu assim, porque eu nunca imaginava que eu ia fazer uma ultrassom rotineira e que o meu bebê não estaria mais com vida. Eu dizia pro Matheus, bem quando a gente estava no caminho, eu dizia, eu sei que na ultrassom a gente sempre pode ver coisas ruins, uma má formação, a ultrassom é um exame diagnóstico, eu sei disso. Mas eu nunca pensei que eu ia encontrar numa ultrassom um bebê sem vida. Gente, foi muito triste, assim, eu chorei durante toda a ultrassom, né? Eu lembro que eu pedi pro Matheus gravar, a gente ia fazer um vlog, eu fui filmando a manhã toda, passo a passo, ansiedade, enfim, tanto é que ele parou de filmar, assim, eu até acho que excluí esse vídeo. Muito triste, assim, aí ela tentou buscar, falou, Laura, talvez seja uma infecção, como que tá seu pré-natal? Não, o pré-natal tá tudo bem e tal. Então, a suspeita foi de que havia uma infecção, né? Porque ele estava até com o fígado um pouco aumentado e que essa infecção levou ele a óbito. Eu saí de lá tão perplexa, chorando e pensando como é que eu vou falar isso para as minhas meninas. Fui para casa chorando muito. Eu lembro que eu chorei tanto que eu dormi e acordei com a ligação do meu médico falando: vem aqui que a gente precisa conversar. E eu fui no consultório no fim da tarde e ele falou para mim que eu teria que induzir. E eu nem tinha pensado nessa possibilidade. Tipo, eu tava tão chocada com aquilo que eu não pensei o que aconteceria depois. E aí foi que no outro dia eu internei pra indução. Pra mim, gente, eu vou resumir bem, mas pra mim é igualzinho um parto, sabe? Não tem, assim. Foi igualzinho um parto de um bebê de 9 meses. Eu coloquei o comprimido pra indução, começaram as contrações. Eu coloquei na hora do almoço. Quando estava já quase entardecendo, a minha bolsa veio, né? Eu tava com contrações, ela veio bem embaixo, assim, igual uma bolsa de um bebê de 9 meses. Estourou, ela tava com um líquido bem preto, assim, já bem fedido. E
E daí logo depois, mais uma hora, o bebezinho veio, assim, ele era perfeitinho, ele tinha os ossinhos, ele tinha todos os dedinhos, tinha os pezinhos, tinha tudo, ele era perfeito. Tinha até aquelas pupilas, quando a pessoa falece, ela fica com aquela pupila bem vidrada, assim, parada. Quando ele nasceu, né, eu tava numa posição assim, em cima da maca, meio de 4 apoios, peguei ele, abençoei ele, batizei, chorei bastante. Peguei os seus dedinhos, o seu pezinho, fiquei namorando um tempo ali. A equipe que estava comigo super respeitosa. O Matheus também estava nessa hora. E aí a gente viu que ele era um menino. E aí nós demos o nome para ele de Benjamin, né? Depois disso, eu não queria fazer nenhum procedimento, então eu esperei a placenta sair. Eu achei foi muito novidade pra mim, porque existia cordão, existia placenta, cordão bem fininho, parecendo uma linha assim, ligado na placenta. E a placenta demorou muito, eu comecei a sangrar. Na verdade, eu cheguei até num estado de choque, a minha pressão foi 7/3, meu batimento foi 160 batimentos. Eu cheguei a ficar até meio tonta, isso depois de 3 horas e meia esperando, mas também porque eu quis esperar. Aí eu fui pro centro cirúrgico, como eu já tinha comido, eu fiz uma anestesia raquidiana, daquela que faz que nem cesariana. Tive reação, achei que ia morrer, meu Deus, vomitei. Não consegui fazer anestesia sentada, tive que fazer deitada, porque eu tava perdendo muito sangue. E fizemos o AMIL, na verdade foi um procedimento que chama AMIL, que é uma aspiração manual intrauterina. Parece um pouco a curetagem, só que coloca uma agulha, né? Uma agulha dentro do útero, e aí na pontinha dela tem um sugador. Então suga placenta, suga o resto, suga o que tem tudo ali dentro do útero, né? E eu tive uma recuperação um pouco difícil, porque como eu tive anemia, né? Eu fiquei bem cansada, bem pálida nos primeiros dias, mas segui fazendo um tratamento, tomando ferro na veia, e eu saí dessa experiência querendo muito engravidar de novo, muito, eu tava muito focada, a Jacinta pedindo, e aí ela fez uma novena, isso foi no dia 3 de setembro que isso aconteceu, no dia da preparação para a novena de Santa Terezinha, que foi dia 1º de outubro, a Jacinta fez uma novena, eu e ela fizemos, eu fiz por uma outra intenção, ela fez para a intenção de que eu ficasse grávida. E depois do dia 3, no dia 25, eu lembro todos os dias de cabeça. No dia 25 eu percebi uma fertilidade, a gente, né, meu esposo, a gente teve relação e, claro, engravidamos, né? Então a Jacinta recebeu a Rosa antes da notícia do meu positivo, veio aqui no consultório a Rosa para ela. Ninguém, até hoje eu não sei quem deu essa rosa, quem deu essa inspiração. Veio uma rosa para mim, uma rosa para ela. E depois de alguns dias eu descobri minha gestação. Ela ficou muito, 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 muito feliz, dizendo que Santa Terezinha tinha ouvido as orações dela, que eu estava grávida novamente. Então foi num curto espaço de tempo, foi uma questão de uns 40 dias que eu descobri a nova gestação. Foi no meu próximo ciclo, né? Eu engravidei 25 dias depois do aborto. E aí, do abortamento, né? E aí, a gestação, passaram-se alguns dias, desde que eu tinha descoberto. Eu tava com um pressentimento, um medo, né? Eu acho que era mais medo e não pressentimento de que algo poderia acontecer. E numa manhã, depois de uns 5 dias que eu descobri o meu beta positivo, eu acordei com um mega sangramento, mas ele escorria assim pela perna. E aí eu disse pro meu esposo, perdemos mais este bebê, porque era muito sangue. Só que eu descobri que não, que na verdade eu estava num processo de abortamento, e esse processo durou 2 semanas, até eu fazer o exame beta-HCG, até eu fazer ultrassom. Aí a gente chegou de ver o saquinho gestacional no útero, depois a gente chegou de ver o embrião, mas aí ele já estava sem vida. E aí então nós decidimos esperar pela idade gestacional de 6 semanas, nós decidimos esperar a evolução do abortamento, né? Só que não aconteceu. E durante 5 semanas eu fiquei esperando. E assim, eu acredito que aqui quem tá me vendo, não sei se tem mães que já perderam bebês, né? Foi um período muito difícil, assim, porque
não se resolvia e ao mesmo tempo eu ficava na esperança de se resolver e ao mesmo tempo eu estava com um bebê dentro de mim que já não estava com vida. Então, assim, foi um tempo muito nebuloso, até porque por 5 semanas não tem como a tua vida parar, né? Não tem como você falar, não vou trabalhar mais, não vou cuidar mais dos meus filhos, não vou fazer... Não. Então, assim, havia um pouquinho de sangramento, mas não era um sangramento de abortamento, aquele vermelho vivo. Tinha dia que tinha dia que não tinha, aquilo ali foi me agoniando, até que eu cheguei no máximo de tempo de espera. Eu fui acompanhando o ultrassom, a médica disse, seu útero já tá bem mole, esse sangramento que tem aí já está infiltrando no teu útero e a chance de você sangrar é muito grande, nós vamos precisar fazer um procedimento. Eu fiz esse procedimento, o dia que eu tô postando esse vídeo aqui, né? Tem apenas 3 dias que eu fiz o procedimento. Do Amil, dessa vez foi muito mais tranquilo, porque eu tava em jejum, fui preparada, sedei, não vi nada, né? Da outra vez eu vi tudo, passei muito mal e tal. Ainda estou em processo de recuperação, mas eu percebo que encerrou um ciclo, né? Então eu vim aqui para contar essa história para vocês, porque muita gente me pergunta, né, o que aconteceu, como aconteceu. É importante, vocês me acompanhem todos os dias, vocês são as minhas amigas, me acompanham nas minhas labutas, as minhas alegrias, as minhas vitórias no dia a dia. E eu lembro quando eu descobri a gestação, essa 7ª, o Matheus falou, e aí, a gente fala ou não fala para as pessoas? E eu queria muito falar para ele, muito falar assim para as pessoas. E ele dizia, por que você quer falar para as pessoas? Aí eu falei assim, sabe por quê? Porque quando eu engravidei do meu 4º bebê, que foi o bebê antes do Chico, eu não contei para ninguém. E aí quando eu contei, o bebê já estava sem vida, né? Então, para mim, eu falei assim, era como se esse bebê não existisse, né? Porque ninguém celebrou a vida dele comigo, ninguém ficou feliz, eu não tive essa celebração, só tive a parte triste, né? E eu dizia, eu quero fazer isso. Então, tanto bem viveu 17 semanas aqui dentro de mim, né? Esse 7º bebê viveu 6 semanas, 5 semanas, 6 semanas, ninguém sabe, né? Mas fazer esse vídeo é importante porque também traz essa memória, né? Essa memória e essa honra de cada um dos meus filhos. São 7. Eu já engravidei 7 vezes, né? E é uma história, faz parte da minha história, faz parte da história da nossa família. E essas crianças, essas almas, elas existiram aqui um tempo. E agora elas estão com Deus. As pessoas perguntam, você tem vontade de saber por que é que você não ficou grávida, não evoluiu a gestação? Não tem nenhuma vontade. Eu sei que Nosso Senhor levou esses bebês porque Ele quis, porque é a vontade dEle. Durante um bom tempo eu fiquei assim, como que é a vontade de Deus? Como que Santa Teresinha me deu meia graça, né? Como que ela não me deu uma graça inteira? Mas quem disse que ela me deu uma graça inteira? Uma graça de metade? Ela me deu uma graça inteira, né? Ela me deu um fio pro céu, que é graça maior que isso, que é essa, né? Então, faço esse vídeo, né, para contar para vocês como é que foi tudo. O que eu aprendi de tudo isso é que a gente precisa mesmo se abandonar em Deus. A gente não tem essa certeza de nada, né? Gestações, tudo é muito arriscado. A gente não tem esse controle de definir a vida e a morte. E quando a gente fala assim, eu e Matheus somos um casal aberto à vida, uma família aberta à vida, isso significa muitas vezes não ter os filhos que a gente quer. Isso significa às vezes ter os filhos e perdê-los. Isso significa ter filhos doentes. A gente nunca sabe. Ou significa ter muitos filhos ou nenhum, sabe? Então, assim, isso me ensinou isso, assim, que a abertura à vida, a gente às vezes olha nas fotos e vê muita alegria. E, de fato, existe uma alegria escondida nisso. Mas a maioria das vezes é sacrifício. É aquele sacrifício feliz, mas é um sacrifício. Então, 7 vezes engravidei. As pessoas olham assim e falam, que loucura. As pessoas falam, como você vai engravidar de novo? Que loucura. Eu não vejo, eu vejo que as pessoas... O mundo vê loucura, né? Mas Nosso Senhor, eu, minha família, a minha vocação, eu vejo uma vida que dá muitos frutos. E eu quero continuar passando nessa vida, gerando muitos frutos. Não só frutos crianças, mas frutos espirituais, frutos para as pessoas também.
Outra pergunta que eu recebo bastante: e você não tem medo de engravidar de novo? Tenho medo. Tenho medo? Claro que eu tenho medo. Se Deus me der um positivo mais pra frente, vou ficar com medo de acontecer tudo de novo? Com certeza. Mas eu vou vivenciar cada momento, cada presente momento que Deus me der, considerando, né, e me conformando à sua vontade. É isso. Esse vídeo foi um mega desabafo. Samuel sempre grava aqui comigo. Eu falei pra ele: Samuel, liga a câmera. Porque eu quero desabafar aqui com as minhas amigas pra dizer tudo o que aconteceu e dizer que eu louvo muito a Deus por tudo que aconteceu. Louvo mesmo, de verdade. Agradeço a Deus porque Deus é bom, né? Deus é bom mesmo quando Ele não parece bom. A vontade dele é ótima. Então é isso, minhas amigas. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.